Oi, oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos ao nosso segundo dia de desafio. Nosso desafio hoje tá muito bacana, vai ter receitinha ao vivo, vai ter tudo que é maravilhoso para vocês poderem assistir. Vamos chegando, a Nutri tá dando um tempinho aqui para os nossos amigos do desafio poder chegar com calma. Hoje o dia tá muito especial. Hoje é muito mais rápido do que foi o dia de ontem, né? Ontem foi um pouquinho mais demorado por ser o primeiro dia, tem toda aquela abertura, a apresentação de como vai funcionar o desafio. Hoje eu vou falar um pouquinho também de como vai funcionar, porque ficaram algumas dúvidas, pessoas ainda, Deise, vai ter dieta, você vai soltar dieta, como que vai ser? Então, vocês vão receber um material, sim, esse material vai ser de amanhã, vão ter 2 dias que vão ter material em PDF. Só vai ganhar quem estiver na live aqui. Um material para auxiliar vocês nesse ganho de massa muscular, nessa perda de peso. Então vai estar auxiliando vocês nesse processo todo. Então vai ser muito legal. Então vem para o nosso segundo dia de desafio. Amanhã vai ser liberado esse material em PDF, mas não tem essa questão de dieta, meu Deus, tem que fazer dieta, eu vou ter uma dieta para poder seguir, não. O nosso desafio, a principal intenção dele é a gente fazer esse desafio acrescentando mais do que retirando. Lembra quando eu falei daquela ideia, que a nossa ideia não é ficar retirando as coisas, não é ficar em sofrimento? Então essa é toda a ideia do desafio, tá? Então hoje nós estamos no segundo dia de desafio, de ontem foi muito simples, espero que vocês tenham compreendido e tenham cumprido, porque faz toda a diferença. Tá? A gente tá trabalhando com a mente, com as nossas emoções e tudo isso vai ajudar vocês no processo de emagrecimento, correto? Então vamos dar mais aquele tempinho, pessoal, chegando e a gente inicia já. Como eu falei, o dia de hoje vai ser muito mais rápido, vocês já entenderam um pouco do desafio. Antes disso eu quero sim explicar um pouquinho, porque tá tendo algumas dúvidas em relação a todo esse plano, se eu vou seguir um plano, se eu tenho uma dieta para seguir. E daqui a pouquinho a gente vai falar melhor, tá? Para que mais pessoas estejam aqui, possam assistir e pegar todas as informações. Pessoal, então, boa noite, Gláucia, boa noite. Boa noite, Márcia. A Márcia tá com a gente de novo, que legal. Flor. Vamos lá. Opa! O tripé da Nutri caiu aqui. Oi, oi, oi. Ai. Agora sim, tá certinho. Amanda, vamos chegando, galera. Então, como eu disse, eu não vou atrasar, não vou prolongar muito. Boa noite, Grazi. Eu não vou... Annelise, boa noite. Nanda chegou, que legal. Hoje nós não vamos atrasar muito, não vamos prolongar muito, porque tá bem objetivo o nosso dia de hoje. Mas o que eu quero falar com vocês é que por enquanto a gente não tem plano alimentar para seguir, não tem aquela dieta. Inclusive eu quero tirar esse nome de dieta da cabeça de vocês, esse termo pesado, e a gente não vai trabalhar com restrições. Inclusive hoje a gente vai trabalhar vamos inserir alimentos na nossa alimentação, né? Alimentos na nossa rotina, para a gente poder conseguir perder peso. Então, o primeiro momento, assim, eu quero que vocês tiram de cabeça esse negócio de dieta, esse negócio de restrições. Então, hoje a gente vai trabalhar com a inserção. Hoje nós vamos inserir alimentos para eu conseguir perder peso. Nossa, mas olha que bacana, eu posso colocar mais coisas na minha dieta? Pode. E eu vou explicar direitinho por quê. Correto? Então hoje é a inserção. Não se preocupem agora com plano alimentar, dietinha, só posso comer isso, aquilo, arroz, feijão, não posso pão, não preocupa com isso. O que eu tenho que comer no café da manhã? Por enquanto o nosso objetivo não é esse, a gente ainda vai chegar lá dentro do desafio de 7 dias. Por enquanto eu quero que vocês trabalhem com a inserção de hoje, correto? Então hoje, o final desse dia, do final quando a gente terminar de falar sobre a nossa aula, nós vamos falar também o que eu posso inserir na minha alimentação que vai me ajudar a perder peso. Alimentos que vão contribuir com a minha perda de peso. Olha que bacana. Então fique aí, não saem daí, que a gente já vai lançando todo o desafio.
Como eu falei, a intenção não é prolongar muito, tem respeito às pessoas que estão aqui, algumas pessoas não puderam entrar no horário, mas eu não vou ficar prolongando muito, esperando o pessoal chegar, igual a gente fez ontem, não. Hoje eu vou adiantar um pouquinho o assunto, o pessoal que não conseguir assistir desde o início, aí dá uma voltadinha depois no vídeo, a gente vai deixar ele salvo aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu coloquei aqui um roteirinho, né, que eram os nossos slides, para vocês não se perderem. E também a Nutri não se perder no que a gente tem que falar e não deixar de dar nenhum recado importante, tá? E que vocês tiverem dúvida, gente, em relação a isso, dieta hoje eu acabei recebendo bastante mensagem de vocês também podem ir colocando aqui, no final eu vou sempre responder vocês e a gente já tira as dúvidas que talvez a sua dúvida, a dúvida do colega, então não se preocupe, pode ir colocando aqui também, tá? Na nossa live. Maria Cristina, você tirou foto das guloseimas. Eu tô sabendo de mais pessoas que tiraram. Então, eu tinha falado pra vocês colocarem no grupo, né, ontem à noite. Só que eu fechei ele hoje de manhã. Aí realmente não deu pra vocês postarem. Se você quiser, pode postar aqui no seu Instagram e me marca pra eu poder ver. Coloca nos seus stories. Ou pode mandar depois da live, manda no grupo. Eu quero muito ver. Eu realmente quero ver isso. Tirou as medidas, tiraram as fotos. Vai falando por aqui. Vamos lá. Então, que bom que a gente já está assistindo o segundo dia do desafio, né? Vocês passaram por isso ontem, aonde eu vou te ensinar a emagrecer de forma eficiente, sem nunca mais você sofrer com o efeito sanfona, de forma natural e eficaz. Mas vocês vão me contando aqui como foi, se vocês conseguiram tirar a medida, tiveram alguma dificuldade, pode ir colocando aqui, tá? Bárbara chegou agora, eu acabei de comentar com o pessoal que vai colocando o resultado daqui. As fotos podem me mandar no grupo do WhatsApp, quem tá lá no grupo pode mandar individual, ou pode postar aqui no Insta, me marcar, eu vou ficar muito feliz, tá? De ver os resultados de vocês aqui. As coisas que tem dentro do armário. Eu tô muito curiosa pra saber o que vocês tinham dentro do armário, gente. Colocaram tudo na mesa, conseguiram tirar aquele fotão gigante pra gente poder ver esses resultados. Vai me falando aqui. E nesse segundo dia você terá desafios para colocar em práticas também, assim como o de ontem. Hoje eu começo a apertar um pouquinho mais. E as dicas para você começar a perder peso, não só o desafio, como vocês viram ontem, a gente vai falar de bastante dicas, tá? E também aquelas pessoas que você ama, para poder ajudar aquelas pessoas que estão do seu lado a emagrecer. Às vezes você não tá aqui por você, tem muitas pessoas que entram no desafio para ajudar quem está do lado, isso é muito bacana. Independente do tipo de gravidade, né? Se é sobrepeso, se é obesidade, vocês com certeza vão conseguir atingir o objetivo de vocês. Eu acredito muito no desafio, acredito também no potencial de vocês de conseguir seguir um a um do desafio e conseguir ter resultados com isso. E hoje também eu vou falar dos mitos que provavelmente você já ouviu falar e que deve estar te atrapalhando a emagrecer, coisas que você ainda acredita, já ouviu falar lá no passado, ou por alguém, né, que acredita nisso, que te atrapalha a perder peso. Então hoje a gente vai ter uma aula bem especial, bem bacana, como eu falei, bem objetiva. A gente vai falar de 5 mitos e vão ser essenciais. Eu tenho certeza que amanhã, na hora que vocês sentarem na mesa, vocês vão lembrar da Daisy falando que é um mito e vocês já vão começar a trabalhar isso na cabecinha de vocês, tá? A Bárbara tirou foto das medidas do corpo, muito legal. A Rose não tinha nada no armário, que ela falou que não tinha feito a compra ainda. Isso, Robinha, tira amanhã sem falta, tá? Pra você já ter uma ideia do desafio, senão vai ficar falhado, tá? Corpo da foto, da medida, muito legal. Então, pessoal, e eu tinha trago, né, mais uma vez, esses depoimentos. Eu trouxe de uma amiga, até uma pessoa de 26 anos, amiga de vocês, que eu digo que já participou de 2 desafios comigo, e ela falou o quanto que ela conseguiu emagrecer. Ela é uma fisioterapeuta, tem uma vida corrida, atende um paciente um atrás do outro, e ela falou de como que foi fácil inserir a alimentação, tendo trocas assim bem simples, e que ela só acreditou que ela tinha visto o resultado no Instagram de outra pessoa que ela seguia, que era minha paciente, e ela me procurou. Então ela entrou, mas ela entrou meio incrédula no início, porque ela falou assim, não é possível que é tão simples. E eu tinha trago esse depoimento. Esse é um dos também que a gente não vai conseguir passar hoje. Eu não sei se eu falei com vocês, mas o meu YouTube tá dando problema na transmissão dessas imagens especificamente.
Então a gente trabalhou hoje o dia inteiro para melhorar isso, mas tem coisas que não dependem só da gente, né? É uma plataforma YouTube e amanhã eu acredito que a gente já vai conseguir passar, tá? Com todas essas falhas que estão tendo, a gente vai conseguir passar amanhã tudo isso, tá? Trouxe também um outro depoimento, inclusive já tinha comentado de vocês, de uma professora, que além de professora, ela é dona de casa, ajuda o marido no comércio, e ela entrou também sem ter tempo para fazer as coisas, conseguiu muito sucesso no emagrecimento. Além do sucesso dela, ela ainda conseguiu envolver o esposo e o filho no processo de emagrecimento. Primeiro o esposo não queria nem que ela entrasse, e depois ele teve benefícios. Eu até comentei que ele parou de roncar, e eu tinha trago esse depoimento hoje também, que ele conseguiu perder 6 quilos, né, e acabou parando de roncar. Enfim, teve muitos benefícios, falta de ar, coisa que ele sentia que ele nem sabia que era do sobrepeso. Então é muito bacana. Tá, as pessoas estão falando aqui do desejo do carboidrato. Gente, a gente vai falar sobre isso mais no futuro, mas o carboidrato, ele não é um vilão como as pessoas pensam, tá? A gente só tem que regular a quantidade. Eu vou falando direto aqui para não me perder, e no final eu vou ler todos os comentários de vocês e responder um a um, tá? Podem ir comentando e depois eu volto lendo tudo e comentando, beleza? Então vamos lá. Nos 2 relatos vocês, né, conseguiram perceber que as pessoas falam de algo novo, como um sonho, né? Elas começaram a vivenciar um estilo de vida novo. O segundo, por exemplo, mesmo depois de várias tentativas de dieta, a paciente conseguiu perder 8 quilos e ajudar o esposo a emagrecer, como eu falei, mesmo com a vida agitada, de professora. Ela conseguiu inserir isso na rotina dela e hoje ela tem uma vida muito mais saudável. E você talvez tenha mais ou menos tempo, eu não sei, ontem teve pessoas aqui que falaram que tem tempo de cozinhar, muito bacana isso, quando a maioria hoje em dia não tem. E não sei se você acha que é possível não emagrecer. Eu vou te contar como que eu ajudei essas pessoas a emagrecer, da forma com mais variados problemas de saúde, a recuperar o peso, assim como também a qualidade de vida delas. É maravilhoso ver uma comunidade se formando em prol do metabolismo, né? Em prol de uma saúde metabólica. As pessoas começam a agitar a vida, a transformar a vida, e daí vem vários benefícios, não só emagrecimento, como a autoestima, a recuperação da autoestima. Isso é muito legal. As pessoas estão mais dispostas a fazer outras atividades mesmo, a estar trabalhando de uma forma mais disposta, com mais energia. Isso é muito bacana. E eu gostaria de agradecer vocês. As pessoas ontem conseguiram compartilhar a live, chegaram várias pessoas novas, interessadas pelo assunto, que já mandaram dúvidas para mim, mandaram inclusive no meu WhatsApp. Hoje eu respondi bastante pessoas. Isso é muito legal, tá? O que vocês estão fazendo, vocês não só estão se ajudando, mas também como estão ajudando as pessoas. Isso acalma, né, o nosso coração, faz bem para a alma, e com certeza a gente consegue viver melhor e chamar pessoas mais próximas para estar participando com a gente. Como eu falei ontem, né, não é um benefício para você, e é um benefício para outra pessoa que você pode estar ajudando também e até salvando vidas, porque tem pessoas que não sabem informações assim, nem que sejam mínimas, para poder mudar o estilo de vida. Tem pessoas que têm um estilo de vida não saudável, impróprio, mas às vezes é falta de informação, não é nem por má vontade, às vezes é falta de informação mesmo. Então isso é muito legal. E quem já tá aqui hoje provavelmente já assistiu, né, o primeiro desafio. Quem ainda não assistiu, eu recomendo que não pule etapas, que você volte lá no primeiro vídeo. Se tiver dificuldade em achar esse vídeo, pode me mandar mensagem, pode ser aqui pelo Instagram, pode ser no WhatsApp ou lá no grupo, tá? Pra gente não pular etapas. Você pode ficar aqui hoje, continuar aqui hoje assistindo esse vídeo sem problema nenhum. Desafio 2, anota tudo, mas não deixa de assistir o desafio 1 para você pegar todas as informações que foram faladas lá ontem, e também para você poder seguir esse desafio, que foi o desafio de ontem, correto? E a razão de piorar sempre, porque a gente sofre, às vezes, com os efeitos sanfonas. E hoje a gente vai falar desse tipo de abordagem. Ontem eu já falei bastante sobre isso. Falei da necessidade da gente perder peso e permanecer com peso, porque o efeito sanfona, ele realmente traz vários riscos, né, para a saúde, são vários danos, inclusive problemas, né, até de demência, são vários problemas mesmo que o efeito sanfona traz,
principalmente riscos aumentados para o coração. Então a gente precisa falar sim em perder o peso e também conseguir manter essa perda de peso. Esse que é o ideal, esse que é o melhor dos cenários, né? Não basta a gente fazer uma dieta por pouco tempo e depois não conseguir dar sequência. E normalmente a gente não consegue dar sequência nesse plano alimentar porque a gente faz o extremo. Nós queremos tirar tudo aquilo que a gente acha que faz mal, as pessoas começam a colocar o carboidrato como vilão, e hoje eu não vou comer pão, não vou comer mais arroz, e depois não consegue dar sequência, porque ela não consegue mudar os hábitos alimentares da noite pro dia. A gente sabe, isso é uma realidade, né? E não deixa de gostar do pão, não deixa de gostar do arroz. Então é necessário sim seguir um plano alimentar sem essas restrições malucas, né? Sem muito extremismo. Então é essa ideia que eu quero trazer para vocês que estão aqui no desafio. Não trabalhar com esses extremos. E eu também vou mostrar alguns dos princípios para você melhorar naturalmente a sua função metabólica. É sobre isso que nós vamos conversar aqui também hoje. Quais os hábitos e estilo de vida que causaram os problemas na sua saúde? O que você pode fazer para poder reverter toda essa situação do excesso do peso e ter um peso mais adequado para o resto da sua vida? É possível sim voltar ao peso ideal, evitar doenças como a síndrome metabólica mesmo, se sentir melhor, mais disposto, com mais energia, autoestima elevada, se sentir melhor ao vestir uma calça jeans. Isso também é importante, né, gente? A parte estética, claro, conta, o fato de você estar bem com você mesmo, e evitar descontar as emoções na comida. Então é outra parte também muito importante. E alinhar tudo isso, claro, na sua rotina, porque se não tiver como alinhar, não tem um plano que seja perfeito no papel se a gente não conseguir adequar ali na nossa rotina. Então tudo isso a gente vai estar falando um pouquinho. E claro, a ideia também não é passar horas dentro de uma cozinha, gastando horas ali preparando o alimento, né? Como eu falei, a maioria de nós hoje em dia não tem tempo de fazer isso, passar horas numa esteira dentro de uma academia. Então a ideia não é essa, a ideia é simplificar esse plano para a gente poder conseguir sim perder peso. E eu vou até o fim desse desafio te dar dicas valiosas para você colocar em prática, tá? Então fica aqui comigo até o final, porque você não pode perder nada do que vai ser falado hoje. Como eu falei, o segundo dia ele tá um pouquinho mais, com mais informações, um pouquinho mais apertada, essa ideia, né, dos 7 dias de desafio. Aliás, nós só temos 7 dias para fazer esse desafio, então a gente tem que aproveitar ao máximo, absorver o máximo de informações possíveis para eu poder levar para o resto da minha vida. E eu vou deixar uma coisa muito clara para vocês. É real sim, o método ele é real, mas ele não é mágico, tá, gente? Isso vocês têm que ter em mente. Não é nenhuma pílula mágica que eu tome e pronto, eu emagreci. Não, ele é real para quem consegue fazer o desafio, para quem pratica etapa por etapa. Então não vamos pular etapa, vamos lembrar que o método é maravilhoso sim, porém ele não é mágico. Eu preciso de vocês aqui comigo, passando por todas essas etapas, tá? É um processo de mudanças de hábitos que não é demorado, também não é difícil, mas é um processo onde você cria e melhora hábitos alimentares, pratica exercícios que vão queimar gorduras e vão te ajudar a relaxar, fortalecer a musculatura e que são muito eficazes também, tá? E apesar de alguns casos parecerem milagres, não é milagre. Lembra de quando eu contei para vocês ontem sobre a minha transformação, como que eu comecei a interessar pela vida saudável, pela nutrição, quando meu pai foi diagnosticado, né, com a doença diabetes. Então realmente eu tive que mudar o hábito de uma hora para outra, não foi fácil. E eu decidi então fazer a minha faculdade de nutrição, me especializei, tenho 5 pós-graduação hoje e fui inclusive para o Canadá para fazer cursos que na época não existiam aqui no Brasil. Tudo em prol dessa revolução, nessa revolução do metabolismo. Eu consegui ajudar o maior número de pessoas possíveis a emagrecer da forma que eu consegui, a ter uma relação melhor com o alimento e não tornar o alimento todo como um vilão, né? Então você ter uma relação boa com a alimentação, isso que é legal, e não falar, não, isso eu não posso porque isso faz mal, isso eu não posso, e não ter um ponto de equilíbrio nunca. Então a nossa ideia aqui no desafio não é isso.
E desde quando eu comecei a aplicar esse método, né, que é o do desafio, não demorou muito, algumas pessoas começaram a ter casos de sucesso. Como esse outro que o depoimento que ia passar aqui para vocês, foi exatamente isso. Uma aluna que viu um outro paciente meu, que ela seguia no Instagram, e assim as pessoas foram passando uma para outras, essa comunicação, né, de que estava tendo esse método, de que estava tendo esse desafio, que eu dava vários desafios gratuitos, como esse que está tendo agora. Então isso as pessoas foram se comunicando. Antes não tinha essa questão do online, ficou difícil porque algumas pessoas queriam ser atendidas e a gente tinha essa limitação geográfica, e agora a gente não tem mais, por isso que eu criei um método totalmente online para poder ajudar um maior número de pessoas possíveis, né? E várias pessoas, eu tenho gente aqui com DDD 85, eu não sei de onde mas vocês podem ir colocando para mim, que tá lá no nosso grupo. Tem DDD 24, tem DDD 21, 73, então assim, tem pessoas de todo o Brasil, né, que estão inscritas nesse desafio, que estão lá com a gente no grupo, no nosso grupo do WhatsApp. Isso é muito bacana, a gente consegue ajudar um número maior de pessoas, então isso é muito legal. Aqui a gente já passou. Então foi quando eu resolvi, né, criar esse curso online e começou a atingir essas pessoas, né, de diferentes países, diferentes lugares no Brasil. Tá? E eu continuo com esse trabalho voluntário, levando informações que podem ajudar mais e mais pessoas. Por isso que eu peço sempre vocês compartilham, para que mais pessoas podem ser ajudadas. Como eu disse, a gente pode salvar a vida de pessoas que não é porque às vezes tem a má vontade na alimentação, não é porque a pessoa é taxada assim, gulosa, você é gulosa, come muito. Muitas vezes, quando a pessoa tem informação, aquilo entra mais fácil na cabeça dela, ela consegue não ser tão gulosa, ela consegue assimilar que o excesso vai fazer mal para ela. Então, assim, às vezes a pessoa tem um ritmo, uma qualidade de vida muito ruim porque não tem informação. Então, é muito legal quando a gente consegue ajudar um número maior de pessoas, isso é muito bacana. Existem pessoas do seu lado que sofrem, por exemplo, por negar convites. Pessoas sofrem às vezes com eventos sociais, a pessoa veste uma roupa, não se sente bem, deixa de sair, fica em casa frustrada. Gente, isso é muito real. Às vezes pessoas que a gente conhece estão do nosso lado e a gente não sabe do que está acontecendo, e se a gente soubesse, com certeza a gente ajudaria de outra forma, mas isso assim é muito real. O número de pacientes que chegam no consultório deprimida, com ansiedade, que sofrem disso e que não se sente à vontade nem para sair à noite com o esposo, porque não tem uma roupa que fica boa. Então esse número assim é muito grande. Aqui a gente está falando da questão de estética, se sentir bem ou não. Fora as pessoas que às vezes não conseguem subir uma rampa porque sente muito cansado, sente falta de ar, e muitas das vezes está ligado à alimentação, né? A falta de ar, claro, tem muitas doenças que podem estar envolvidas, mas às vezes pelo excesso do peso a pessoa está ali, não consegue subir uma rampa, não consegue andar direito porque tem muita dor no joelho. Então assim, são vários problemas de coisas que a gente pode ajudar a pessoa a viver melhor e não ficar nessa questão de, pela alimentação, a pessoa sofrer tantas consequências. Existe esse padrão de beleza, né? Hoje a gente está muito voltado, assim, tem um padrão de mulher perfeita, e as mulheres, por terem internet, né, isso também ficou ruim em relação a essa divulgação. Às vezes a mulher acha, nossa, tem um padrão de beleza imposto pela sociedade, eu nunca estou adequado naquilo. Então não é o peso ou o corpo que a sociedade exige, é o peso que você se sente bem, que você está saudável ali, né? Claro, a gente tem que levar sempre em relação à saúde. Então tem muito essa questão. Eu não sei o que vocês acham, vocês podem até ir colocando aqui pra mim dessa beleza que hoje em dia é imposto pela sociedade. A gente também tem que colocar a nossa cabecinha um pouco às vezes no lugar, porque o padrão de beleza exigido hoje é muito acima, né, do normal. Poucas mulheres vão conseguir estar com aquele peso, com aquele corpo, enfim, tem que fazer um monte de coisa, vários procedimentos. Então, às vezes a gente se espelha em modelos que não são adequados, né, para o nosso momento atual, tá? Vocês podem, eu não sei o que vocês acham, eu penso assim muito em relação desses padrões, né, de belezas impostos pela sociedade, que está muito acima do normal. E vocês podem dar a opinião de vocês aqui, mas tem mulher que acha que assim, eu quero esse peso, eu vou fazer tudo para chegar nesse peso. Ok, nada contra nesse peso, nesse corpo, mas eu acho assim um padrão muito alto de exigência, né? Cada vez mais alto, na verdade.
Talvez, gente, vocês só me conheçam pela internet. Eu sei que tem gente aqui, principalmente por conta do desafio que foi divulgado, enfim, acaba me conhecendo só aqui pela internet. Não me conhece, não conhece esse trabalho voluntário que eu faço às vezes, né, como está sendo esse desafio agora. Isso me deixa muito feliz, claro, por vocês terem chegado até aqui. Como eu disse, nada é por acaso, mas eu fico mais feliz ainda quando eu reconheço esses resultados em vocês. Quando vocês falam assim, nossa, Nutri, eu consegui perder 2 quilos em tantos dias. Nossa, Nutri, eu já perdi 10. Então isso assim, esse resultado é maravilhoso. Fotos do antes e depois, não tem nada que deixa a nutricionista que está falando aqui para vocês agora mais feliz do que esse resultado, gente. E assim, para vocês, para autoestima, para melhorar a qualidade de vida, e para a Nutri com certeza é excelente esse resultado, eu não preciso de mais nada. Tinha outro depoimento aqui, muito bonitinho, mas a gente vai trazer, pode deixar que até o final eu mostro todos eles para vocês. A gente ainda tem mais alguns dias aí pela frente, né? Estamos hoje no 2º, temos aí mais 5 dias além de hoje. Uma das minhas missões de vida é gerar mais e mais histórias como essas que eu vou passar para vocês, de pessoas que conseguiram resultados muito legais sem sofrimento, conseguiram perder peso, conseguiram melhorar a qualidade de vida. Então isso é muito bacana. E eu quero levar transformações que eu preciso para todas as pessoas. Assim, é o legado que eu quero deixar no mundo, conseguir ajudar um maior número de pessoas que eu conseguir com a alimentação, a não viver mais com essa autoestima baixa, com vários problemas de saúde relacionados e a baixa qualidade de vida, porque isso sim tira a minha qualidade de vida, né? Em muitas dessas histórias, as pessoas acabam contando que elas seguiram um programa para resolver o problema do excesso do peso que elas tinham. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso enquanto eu conto a vocês os grandes mitos para o emagrecimento que eu falei no início, que a gente ia falar sobre os 5 grandes mitos que às vezes te contaram em algum momento da vida e você acredita que isso não deixa você perder peso, que isso é o causador do seu sobrepeso, da sua obesidade. Você acha que o sobrepeso ele é causado pela idade? Que depois dos 35 anos você não consegue mais perder peso? Escreve aqui para mim o que você pensa em relação disso. Ontem a gente falou um pouquinho, mas hoje é o dia específico que eu vou falar melhor sobre metabolismo e idade. Que a culpa do seu sobrepeso é a genética? Vocês também acham isso? Coloca aqui pra mim o que vocês acham. Pode falar a verdade, tá, gente? Eu quero, se é mito mesmo, nós vamos descobrir agora, mas o importante é a gente descobrir a verdade sobre todas essas coisas. Bom, então presta atenção no que eu vou te contar aqui agora. Mito número 1. Gente, quem quiser anotar, pode anotar, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pega um caderninho, até porque depois a gente vai ter o nosso desafio, é legal que vocês anotem. E hoje também a gente vai ter uma receita ao vivo. Eu coloquei no grupo lá os ingredientes que a gente vai usar. Vou repetir ele aqui, uma receita muito rápida, tá? Eu quero que vocês vejam o resultado dela. Quando eu falo que a alimentação saudável não tem que ser demorada, a gente não tem que passar horas na academia e nem tem que comer coisa ruim sem gosto, tá? Então nós vamos falar sobre isso hoje. Então, mito número 1. Depois dos 35 anos, todo mundo vai estar acima do peso. O metabolismo fica mais lento. Tá aí um dos maiores mitos, a maior causa do sobrepeso e obesidade são os alimentos ingeridos em excesso. Levando uma vida extremamente moderna, a gente comentou sobre isso ontem, né? Que a gente come alimentos ultraprocessados, industrializados, sempre pacotinho, abrindo pacotinho, estando cada vez mais inativos. Porque hoje o mundo é isso, a gente sempre com tudo que a gente precisa na palma da nossa mão, no smartphone, no controle remoto, dando comando de voz para um robô que a gente tem dentro de casa. Então a gente está cada vez mais inativo, né? Mais sedentário, fazendo menos atividade física. Nos dando a desculpa de que a alimentação saudável é ruim, leva tempo para preparo, são comidas sem sabor, sem gosto. Normalmente a gente fala assim, nossa, comida de dieta é horrível, não tem sabor, não tem gosto, eu não consigo dar sequência. Então isso assim acaba sendo um mito também, porque eu vou mostrar para vocês uma receita muito rápida, hoje deliciosa, e igual ela existem várias outras. Essa é só um pedacinho, é só uma amostrinha bem pequenininha.
estamos rotineiramente desembalando mais e descascando menos alimento. Nós estamos comendo mais alimentação industrializada, isso prejudica muito o emagrecimento. E descascando menos fruta, por exemplo, né? Menos cenoura, enfim, tudo que é in natura que a gente precisava estar fazendo. Eu falo melhor sobre isso, né, no primeiro dia do desafio, quando a gente fala dos hábitos saudáveis. Então, por isso que eu falo, não pulem etapas. Quem chegou aqui hoje e não conseguiu assistir o dia de ontem, eu recomendo fortemente que vocês assistam o vídeo depois daqui, tá? Espera aí que a Nutri só pulou aqui uma... Esses hábitos ruins que a gente está falando, de estar desembalando menos, de não estar comendo coisas mais naturas, de estar menos inativas, praticados ao longo de uma vida, sim, eles vão trazer vários problemas de saúde e vão prejudicar o emagrecimento. Isso acontece depois dos 35 anos. Por quê? Vamos pensar. O nosso metabolismo, nossos órgãos já estão cansados, já estão sobrecarregados demais. Eles começam a jogar a toalha, eles vão pensando, nossa, eu tô aqui 35 anos só recebendo combustível ruim, coisas ruins. Lembra que o nosso corpo é uma máquina, né? Então, só recebendo coisas ruins, começa a jogar a toalha, o metabolismo começa a ficar ruim, começa a ficar lento sim. Então, é claro, não é igual de um jovem, né, de um adolescente. Então, nós sentimos essa diferença após 35 anos, mas por quê? Porque a gente tem uma alimentação bem ruim mesmo. Agora, uma pessoa com mais de 35 anos que cuidou da sua alimentação, cultivou bons hábitos alimentares, certamente não terá esse problema de engordar depois dos 35 anos. Gente, isso é fato. Uma pessoa que se alimenta bem, ele não vai ter o problema de engordar, embora ele esteja com 35, 40 anos. Vai chegar aos 50, vai chegar aos 70, sem ter que se preocupar com isso é real. Ou seja, você vai querer, pelo resto da vida você vai conseguir viver bem de forma correta. O envelhecimento não tem que estar ligado ao adoecimento, pelo contrário, tá? O envelhecimento não tem que estar ligado ao adoecimento. Eu tenho pacientes que têm 80 anos, que conseguem ficar agachados no chão. Sabe o que é isso? Agachados por bastante minutos, assim, que a gente normalmente consegue em 10 segundos. Então, isso está relacionado à saúde, é flexibilidade. Eu tenho 80 anos e eu consigo fazer isso. Aliás, vocês já fizeram o teste? Vocês sabem o que é ficar esse tempo agachado? Vocês querem fazer o teste agora? Eu vou começar a cronometrar aqui. Abaixa no chão enquanto vocês estão escutando a Nutri e vê quantos segundos vocês conseguem ficar sem sentir muita dor na perna. Vocês conseguem ficar agachadinho? Quem já tentou fazer esse teste, gente? Isso também está relacionado à saúde, né? Isso é eu ter saúde. Se eu não consigo, eu posso saber que a minha flexibilidade está horrível, eu tô com excesso de peso, por isso que eu não consigo a maioria das vezes. Fazem o teste, gente, vai me contando aqui, tá? Se movimenta aí, pode ficar assistindo a live e vai movimentando, isso é muito legal. Então, aí daqui a pouquinho eu vou ler. Tá? Podem ir colocando todas as dúvidas de vocês. Isso, Robinha, vai fazendo, abaixa aí, pessoal. Quando eu vou começar a cronometrar aqui, eu vou falar com vocês, tá bom? Já comecei. Então, vamos lá. Quem quiser pode ficar abaixadinho aí para ver quanto que vocês conseguem ficar, tá? Eu tenho, assim, a história, em relação a ficar agachado, que eu achava muito interessante. O meu avô morava comigo, né? Meu avô materno, da família materna. E ele era artesão, ele fazia peneiras. Então ele ficava nessa posição de coque, né, agachado, assim, o tempo inteiro fazendo peneiras. E eu ficava ali imaginando, gente, como é que o meu avô consegue? Eu já era, assim, criança, adolescente, eu não conseguia ficar naquela posição. E ele morreu, assim, com 84 anos, mas tinha aquela vida muito saudável. Ele não era, pelo contrário, não era gordo, ele era bem magrinho. E ele, assim, alimentação no horário, almoço, jantar, tudo dele tinha a hora certa. Ele tinha o horário de almoçar, tô falando do meu avô, Érica. Ele tinha o horário de almoçar, tinha o horário de jantar, o horário do lanche da tarde. E assim, quando você falava com ele, quer um pedaço de pizza? Ele perguntava, o que é isso? Assim, simplesmente mesmo, o que é isso? Porque ele não tinha essa noção do que era algumas coisas, hambúrguer, pizza, a alimentação dele era muito saudável. Imagina uma pessoa, nessa época devia ter uns 78 anos, ficava ali agachadinho, horas e horas, fazendo uma peneira, de aquelas peneiras de taquara, né? Eu não sei se vocês conhecem, no interior é muito comum. E ele era artesão, fazia essas peneiras direto, ficava horas. Eu já ficava imaginando como que ele conseguia.
As pessoas que fizeram aqui o teste, ó, vamos ver, já deu, tá, pessoal? Deu até mais do que os 40 segundos. Eu acabei contando isso pra vocês, a história do meu avô, e esqueci de falar que acabou. As pessoas fizeram o teste, a maioria não conseguiu. Qual que é a idade de vocês, gente? Só pra gente ter uma noção. Não é humilhar não, porque pra Nutri também não é fácil não, tá? Não é algo muito fácil, não. É realmente algo bem trabalhado ali em relação à saúde, à movimentação. É o meu vô divino, Érica. Levantei, a Robinha levantou. Conseguiu quanto tempo? Conseguiu até agora? Excelente, maravilhoso. Então, pessoal, isso é uma forma da gente ver o quanto nós estamos saudáveis e quantos não, tá? Gente, mesmo depois de vários problemas instalados, você pode recuperar a sua saúde, reduzindo a taxas altíssimas de colesterol, açúcares no sangue, o diabetes, tudo isso é algo que dá para controlar com a alimentação, mesmo depois de um problema já instalado. Depois do método, as pessoas voltaram a ter taxas de exames normais, então isso é muito bacana, as taxas laboratoriais voltaram a ficar normais, né? Então a gente está pensando na perda de peso, emagrecimento. Eu sei que todo mundo chegou aqui para o emagrecimento, porém a gente traz, né, com o emagrecimento a gente acaba levando vários outros benefícios para a nossa saúde. Então o fato de eu conseguir ficar agachada por mais tempo, isso é saúde, né? Isso é flexibilidade, isso tem a ver sim com alimentação, com excesso do peso. Quem está muito acima do peso não vai conseguir, provavelmente por conta do joelho, que está com sobrecarga, já está carregando peso além do normal. Em apenas 2 meses as pessoas conseguem mudar esse cenário, as pessoas conseguem realmente melhorar. E eu falo assim, 2 meses é o tempo assim que consegue ver aquele resultado real, né? Mas muito antes disso o metabolismo já vai estar trabalhando com outra forma, né? Com outra exposição. Robinha tem 38 anos, conseguiu bastante, hein, Robinha? E realmente não existem limites para o sucesso no emagrecimento, independente da idade. É possível sim evitar um envelhecimento precoce, sabe, aqueles excessos de ruga, aquele rosto super marcado, pele flácida com 30 e poucos anos, já tenho pele caída, meu braço tá horroroso, não consigo dar tchau, porque eu tenho vergonha dele. Tudo isso é envelhecimento precoce, a gente tem que evitar sim, e a alimentação vai ajudar a gente bastante. Mito número 2. Medicamentos vão te emagrecer. Primeiro eu gostaria de deixar bem claro que eu não tenho nada contra medicamentos e médicos, tá, gente? O médico, eles são necessários na nossa vida, muito pelo contrário. A medicina fez e faz muito pela gente ainda, tá? Só deixar isso bem claro. Inclusive, eu tenho amigos endócrinos, eu tenho amigos nutrólogos que eles reconhecem esse método, eles me indicam para vários pacientes deles, e isso é muito legal quando a gente consegue fazer um trabalho conjunto. Eu só quero que vocês entendam que o emagrecimento, ele é necessário continuar com uma frequência, coisa que o medicamento muitas das vezes não vai conseguir te ajudar. Por quê? Porque quando eu uso medicamento, normalmente eu tenho efeitos colaterais muito ruins, como enjoo, queda de cabelo, tontura. Então eu tenho que parar a medicação. Ele dá um prazo assim, vou colocar 2, 3 meses no máximo, que é o que normalmente acontece. Então, sim, é necessário buscar um emagrecimento, mas é necessário que com esse tratamento sempre venha uma mudança no estilo de vida, senão não vai adiantar. Eu tomei a medicação como um caminho para emagrecer, com 2, 3 meses vou ter que parar de tomar ele, e aí, o que aconteceu? O que a gente conversou lá ontem? Quem estava lá ontem, nosso primeiro dia de desafio? O meu metabolismo vai ficar mais lento, isso não é legal. Uma coisa não substitui a outra, tá, gente? Então, o fato de eu tomar remédio, eu vou conseguir emagrecer. E aí, como que fica isso? Quando você busca o emagrecimento, é necessário sim, tá? Mesmo com o método, a gente tá falando de um método muito bom, a gente continuar frequentando os médicos como de costume, como rotina, né? O que eu tava falando pra vocês, uma coisa não substitui a outra. O emagrecimento, que ele vai te ajudar sim no processo todo com o médico vai ver suas taxas estão cada vez melhores, isso é muito bom, então é necessário ir no médico para ter todas as consultas de rotina. Porém, eu não indico, né? O mito número 2 é o medicamento para emagrecer, e quem já tomou sabe como que é, deve ter alguém aí, se vocês não tomaram ainda medicamento para emagrecer, vocês devem ter pessoas próximas de vocês que tomaram e não tiveram esse sucesso todo no emagrecimento.
Vocês podem achar que isso nem vai deixar, essa questão do medicamento vai te trazer algum efeito que você vai conseguir por muito tempo. A Salete já tomou. Salete, depois fala da sua experiência, como foi, tá? A Rosemary também já tomou vários medicamentos, então isso é complicado. Fala aí pra gente como que foi, se você tá abaixo do peso, quanto tempo você conseguiu ficar abaixo do peso, pra gente poder até pegar a sua experiência perto do que a gente tá falando aqui agora. Sair, gente, de uma consulta médica cheia de prescrições e nenhuma mudança de hábitos alimentares na sua vida, não vai, assim, eu não consigo mudar nada de hábito, eu não passei a praticar uma atividade física e tô cheia de prescrições. Isso não vai te emagrecer. Simplesmente aceitando ali os medicamentos, sem conhecer os efeitos colaterais, sem ter a chance de opinar ou discutir com o médico sobre a conduta, sendo um mero paciente. Você está ali como paciente, o que ele prescreveu, você simplesmente aceita sem questionar, no bom sentido do questionamento. Vocês têm que saber que vocês são os principais responsáveis pelos seus atos, pela sua saúde. Então, eu tomei um medicamento, e aí, como que vai ser? Ele tem efeito colateral? Eu preciso saber que eu sou o principal responsável. Então, eu preciso entender melhor, ser mais questionador, isso é muito legal. Eu acredito que você está começando a entender sobre isso. Você pode sim empoderar sobre o seu tratamento, fazendo o quê? Agindo. Minha mamãe chegou aqui agora. Mãe, acabei de contar a história do vô divino aqui. E outra coisa também, não deixar que ninguém te desanima, tirar você a coragem, as dificuldades diferentes do que você está tendo ao longo da sua vida, tá? Então, talvez você saia desse vídeo hoje, vai conversar com alguém e a pessoa te diga, não, isso não é pra você, você é muito teimosa, você não vai conseguir seguir esse desafio. Eu te digo, um leão nunca vai te ensinar a voar. Você tem que procurar aprender a voar, se você quer voar, com pessoas que sabem voar, e não com um leão, por exemplo, como foi o exemplo que eu dei. Agora, os meus alunos conseguem resultados, por isso que eu falei, eu gosto muito de colocar depoimentos, porque vocês conseguem ver os resultados significativos deles, e isso é incentivo para vocês que estão começando, para vocês que estão iniciando esse desafio aqui agora. Então, isso é muito bacana. E esses métodos, ele interessa, até muito desses médicos que estão fazendo alguns tipos de tratamento com os pacientes. E eu fico muito feliz porque a junção desses tratamentos seria o ideal, Uma equipe multidisciplinar, tem nutricionista, alguns pacientes sim precisam do atendimento psicológico para trabalhar a ansiedade, sabe? Às vezes a gente tem muito preconceito, com a questão da psicologia, mas tem uma junção que é muito bacana com a alimentação, principalmente no emagrecimento, em relação à atenção plena, eu estar mais atento no que eu estou comendo e trabalhando essa parte também da ansiedade. Então, uma equipe disciplinar no emagrecimento é muito bacana. O nutricionista sim, mas talvez um professor de educação física, o psicólogo, como eu citei, um médico endócrino, então tudo isso faz muita diferença, Claro, no tratamento. Esse é o melhor dos mundos. Em uma era onde a internet facilita muito as nossas comunicações, é muito mais fácil propor essa condutas, de equipes multidisciplinar, em um grupo a gente falar a mesma língua, um bom médico será o parceiro, claro, na nossa saúde, verificando as suas taxas, isso é maravilhoso, tá? E é independente. Vamos para o mito número 3. A genética é responsável pelo meu excesso do peso. E suas doenças degenerativas que não podem melhorar, é o que as pessoas pensam. Eu tenho tantos casos de pacientes que tratam doenças incuráveis e progressivas, e se você já assistiu o primeiro dia do desafio, sabe que a genética não é culpada por esses problemas, em grandes casos, e que sim, doenças tidas como incuráveis podem ser melhoradas com o método do desafio. Segundo estudos, 10% das doenças metabólicas acontecem por problemas genéticos, ou seja, os outros 90% são causados pelo ambiente em que você vive, por como você cria ali os seus hábitos, como que você está no seu dia a dia, ou seja, a gente acaba criando dentro da nossa própria casa um ambiente engordativo, a gente está facilitando o nosso dia para não ter que levantar tanto e trazendo comidas para dentro de casa que deveriam ser exceções e não regras. Então, a gente sabe que mais de 90% das doenças aí são devido ao nosso ambiente, onde a gente está vivendo e da forma que a gente está vivendo.
Se a gente conseguir conciliar o fortalecimento muscular com o emagrecimento, é melhor ainda. A perda de peso, né, ela deve ser correta, ajustando o nosso ambiente onde a gente vive, para a gente não se auto-sabotar, não cair em tentação. Mesmo com a vida moderna, o novo estilo de vida, a gente pode usufruir sim desse novo, não estou falando que é ruim a gente usufruir desses novos ambientes, esse novo estilo de vida, mas a gente precisa saber quando movimentar e não ficar só parado. Mesmo com as nossas vidas corridas, como todos nós temos, com vários botões eletrônicos que acaba reduzindo, né, esse nosso esforço. Nós também comentamos sobre isso ontem. Agora, gente, eu vou passar para vocês essa receita bem rapidinha, porque a gente está falando de estilo de vida mais corrida, e é uma receita que eu gosto muito. Pode ser um lanchinho da tarde, pode estar no café da manhã. Ela consegue ter proteína, consegue ter um carboidrato do bem muito legal, e eu faço ela em 2 minutos e meio. Ela vai em micro-ondas 2 minutos e meio. Na verdade, dá um pouquinho mais, porque eu ainda tenho que misturar os ingredientes. E eu, a Nutri que tá aqui, eu odeio lavar vasilha. Minha mãe tá aí, vai confirmar. Então eu acabo fazendo tudo dentro da canequinha. A gente vai fazer um bolo de banana de caneca. Tem bolo de banana, tem bolo de maracujá, enfim, tem vários bolos, tá? Se vocês quiserem anotar o ingrediente, quem não tava lá no grupo, não pegou os ingredientes, podem anotar. Eu vou citar eles rapidinho, vou preparar o bolo, vou continuar conversando com vocês, já trago ele aqui em 2 minutos e meio. Então vamos lá, uma banana bem madura. Vocês podem usar canela. Eu tô usando uma colher de sopa. Eu gosto bastante de usar canela, é um alimento termogênico e eu gosto do sabor também. Uma colher de sopa de farinha de aveia ou de amêndoas. Nesse caso aqui eu tô usando a de amêndoas, mas podem usar a de aveia, tá? Até fica muito gostoso com a aveia também. Uma pitadazinha de fermento químico ou pode ser o bicarbonato. E vocês podem usar para colocar no meio uma outra coisinha mais docinha, mais gostosa, para ficar bem gostosinho. Eu tô usando aqui nesse caso, ó, chocolate 70%, tá vendo? Ele tá bem pretinho, que é o amargo que eu gosto. Vocês podem colocar uva passa se vocês quiserem, ou não precisa colocar nenhum desses dois, tá? Aí vai ser bem rapidinho, como eu falei. Eu vou misturar aqui tudo para vocês verem. Eu gosto de fazer ao vivo, para vocês verem como é muito bacana. Vou colocar aqui a banana dentro da própria caneca. Vocês podem fazer separado também, ó, tá vendo? A bananinha aqui, vou amassar com um garfo. Igual eu falei, eu gosto de fazer tudo bem. Ai, gente, tem o ovo. A Nutri esqueceu de trazer o ovo pra mesa. Precisa de um ovo. A receita precisa de um ovo, que vai melhorar a proteína dessa dieta, inclusive. Vai ser o nosso aporte de proteína e vai deixar a receita ainda mais fofinha, né? O ovo ajuda bem, é a liga que dá o bolo, tá? Então eu amassei aqui, ó, com o próprio garfo, já está amassadinha minha banana. Olha como é que é rápido. Cheguei correndo em casa, preciso fazer alguma coisa rápido para eu poder comer uma coisa bem saudável e gostosa, e eu tô com vontade de comer o doce. Isso aqui é a sensação do momento. E não tem só o de banana, tem o de maracujá, que é feito da mesma forma, tem de limão, então dá para fazer bastante bolo. Só um minutinho que eu vou correr para buscar o ovo. Gente, é um ovo só, tá? Que a gente usa. É uma receita que é individual, uma porçãozinha individual. Claro, você pode dividir com alguém se você quiser, mas essa receita ela é bem rápida mesmo. Tem receita do bolo de banana. Esse não leva açúcar, olha que bacana, e fica muito docinho. Por isso que eu coloquei lá no grupo, para vocês conseguirem experimentar junto comigo, tá? Essa receita aqui agora na própria live. Então, quem quiser fazer, pode fazer aí, ainda dá tempo de pegar o material. Uma bananinha bem madura, pode ser prata, pode ser banana nanica, enfim, o que vocês preferirem, tá? Um ovo, foram as únicas coisas que eu coloquei aqui, por enquanto. Agora eu vou colocar uma colher de sopa de farinha, pode ser farinha de aveia, pode ser farinha de amêndoas, pode ser farinha de arroz, tá? Quem tem intolerância a glúten pode usar de arroz ou essa de amêndoas que eu tô usando mesmo. Quem quiser uma dieta mais low carb, né, pode usar de amêndoas. Hoje eu tô usando de amêndoas, que é mais fácil de pegar, tá, gente? Mas eu acho que com a aveia fica muito gostoso. É uma receita mais econômica até financeiramente com a aveia e fica muito saborosa.
Agora aqui eu vou colocar a minha... Aqui vocês podem colocar, tá? A gosto a canela. Se vocês gostarem também, quem não gostar não precisa colocar. Eu tô colocando uma colher de sopa. Como eu falei, é um alimento ótimo, termogênico. Eu acho que super combina com esse bolinho de banana. Por isso que eu uso bastante, assim, eu uso uma colher de sopa mesmo. Eu gosto de usar bastante. Misturei aqui. Vou jogar agora o meu chocolate 70%, que vocês podem usar uva passa, chocolate, ou essa opção aqui é muito opcional, tá? Se não quiser usar nada também, pode não usar nada. Aqui eu coloquei apenas um quadradinho mesmo, 70% picadinho. E agora eu vou colocar uma pitadinha, é bem pouquinho mesmo, de fermento químico, que também pode ser o bicarbonato, tá? Só pro bolo crescer um pouquinho, ficar legal. Vou colocar ele agora no micro-ondas por 2 minutos e meio. Tá aqui do lado já para facilitar a gente. E tá lá no micro-ondas. Só como eu coloquei o micro-ondas do lado hoje, para ser mais rápido, vocês vão ficar ouvindo esse barulhinho aí. Mas tá tudo certo. E eu vou trazer ele para você ver como ficou. Tá? Eu faço dentro da própria caneca. Hoje eu vou tentar desenformar ele para vocês verem. E aqui eu fiz ainda como opção para quem precisa, por exemplo, assim, de usar o whey protein, quem usa suplemento. Eu particularmente não gosto muito de usar o suplemento como shake. Eu gosto dele mais como caldinha. Olha que legal que ele fica essa caldinha. Então eu vou pegar e vou jogar por cima do bolo para ficar mais gostoso ainda, como se fosse uma calda de chocolate. E fica exatamente com essa aparência. Só peguei uma dose de whey protein, coloquei pouca água, o mínimo de água possível. E ele ficou com essa aparência de calda. E eu vou colocar por cima desse meu bolinho quando ele estiver pronto. Vou deixar ele ali no micro-ondas, 2 minutinhos e meio, real isso. Fica rápido, fica pronto rapidinho. Muitas pessoas, né, que assistiram o nosso vídeo de ontem ficaram perguntando sobre o método 72 possibilidades. O que é o método 72 possibilidades? É um método que transforma esses hábitos em partes saudáveis da sua vida, né? Como o exemplo desse bolo, a gente vai passo a passo, eu pego literalmente na mão de vocês por um período. Uma coisa é vocês saberem que existem essas receitas, que elas são funcionais. Uma coisa é vocês saberem quando usar, qual a quantidade que eu vou usar para emagrecer, porque a quantidade faz toda a diferença, né, na vida de vocês. Então isso é muito legal também. E conseguir de forma organizada, torná-las como parte da rotina de vocês. Então isso é uma coisa primordial. Eu não só explico para vocês o que vocês precisam comer, mas eu estudo junto com vocês como que a gente vai incluir na rotina. A gente começa a pensar junto. Tá, nesse horário eu tô fazendo isso, e como que eu vou incluir isso na minha rotina? Como que dá para eu poder levar? Dá para eu levar? Não, fica apertado eu preparar antes de sair, ou vai perder o gosto. A gente vai trabalhando dessa forma. Essa rotina maluca, né, que a maioria de nós temos, que às vezes passa o dia inteiro fora trabalhando. E eu criei um sistema que funcionou para mim e para muitas pessoas, um método para colocar todas essas dicas em práticas, mesmo tendo uma vida corrida, de mulheres que trabalham várias horas por dia, ainda chegam em casa, tem que dar conta de casa, inclusive sentadas, né, o dia inteiro na frente de um computador, uma vida sedentária devido ao trabalho, tá? Enquanto fica pronto o nosso bolinho, ele cresceu até bastante, gente, está crescendo ali ainda. Eu vou falar do mito 4, mito número 4. Fazer jejum prolongado vai me ajudar a emagrecer. Eu sou a favor do jejum sim, mas o jejum metabólico, aquele que a gente passa horas noturnas sem comer devido ao horário do sono. Aí sim a gente tem que ter esse jejum, 8, 10 horas durante a noite. Eu sei que vocês devem estar desesperados agora. Nossa, mas tem gente que faz jejum e emagrece bastante. Eu já vi tanta gente emagrecendo. Mas eu vou explicar exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Só uma observação, eu não estou entrando nesse mérito de jejum religioso, tá? Eu respeito quem precisa fazer jejum sim por religião, até oriento meus pacientes que precisam fazer. Não é sobre isso, eu estou falando do jejum para o emagrecimento que as pessoas acreditam em grande proporção. Por vezes, vocês já devem ter ouvido falar que o jejum, aquele que você faz 2 refeições por dia, te ajuda a emagrecer.
Não, ele não te ajuda a emagrecer. Você perde massa muscular, você fica flácido. E a massa muscular é a que nós não devemos perder nunca, nem no emagrecimento. A gente tem que perder gordura. Eu não preciso perder massa muscular. E vamos considerar alguns pontos antes da gente falar da massa muscular. Se você tem dificuldade de perder peso porque você não consegue ficar sem se alimentar, qual o sentido de você adotar um jejum e ficar em sofrimento para poder perder peso? Você ficar horas sem se alimentar, poder comer 2 refeições, no máximo 3, ali durante o dia para você perder peso. Não faz muito sentido. Outra consideração. Espera aí rapidinho, só para a Nutri não se perder aqui. Segunda consideração. Quando você passa... Voltou, a internet deu uma caída, vamos lá. Quando você passa muito tempo sem comer, sei lá... Opa, caiu a internet. Eu acho que é para avisar que o bolinho já tá pronto e a Nutri já vai pegar. Pera aí. Olha o nosso bolinho, não sei se vocês vão conseguir ver. Vocês acompanharam comigo, né? Quantos minutinhos a gente gastou aqui, né? Então vocês conseguiram ver que é uma receita bem rápida, bem fácil de fazer. Então vamos lá. A frente dele em cima, né? Tinha ficado mais bonita, que ficou com a aparência um pouquinho meio cru. Mas agora eu vou pegar e vou jogar essa caldinha que eu falei. Que é, eu posso ou não usar, eu como ele tanto com ou sem, depende muito da minha refeição ali durante o dia. E eu consigo ter uma alimentação bem saudável, comendo a proteína que eu preciso. Aqui já vai ter o meu ovinho, né, numa única refeição. Eu não preciso ficar comendo só ovo cozido, igual as pessoas comem. Ovo mexido, eu consigo colocar isso num sabor bem doce, bem gostosinho, tá vendo? Então aqui eu fiz essa caldinha também e daqui a pouco eu vou partir ele, porque tem gotinha de chocolate dentro que a gente colocou o chocolate. E quem me acompanhou vai saber se ele é gostoso ou não, só vou esperar ele esfriar um pouquinho. Mas é um bolo bem saudável e bem rápido de fazer, tá? E fica muito gostoso, por sinal. Quem gosta de sabor doce, então, quem é doido com um bolinho, vai amar essa receita, tá? Que eu acabei de passar aqui. Então vamos lá. Segunda consideração sobre o jejum. Quando você passa muito tempo sem comer, sei lá, você vai na rua, resolver alguma coisa e você chega em casa com muita fome, o que acontece? Você começa a comer tudo que tem pela frente, sem mencionar a quantidade, porque você tá morrendo de fome. Isso não é só você, sou eu, qualquer um. Quando tá com muita fome, você quer comer muito para poder saciar essa vontade. Então a gente não consegue controlar essa vontade, essa fome que eu tenho de comer. Gente, a gente fica louco, quer comer tudo que tá pela frente, isso é real. Eu não sei vocês, vai falando a experiência de vocês, mas a maioria dos meus pacientes, e eu principalmente sou assim, passei muito tempo sem comer, começa a me dar uma fome louca e quando eu acho comida, eu como o que tiver pela frente na quantidade que for necessária até eu ficar saciado. Então esse é um dos problemas. Terceira consideração, existe uma lista de pessoas que não podem fazer jejum, devido ao grande risco para a saúde. Gestante, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, com problemas cardiovasculares. A lista assim é gigante. Você realmente acha que o jejum é saudável? Se fosse saudável, esses pacientes também não poderiam fazer? Criança não pode fazer jejum. Então, assim, realmente traz um risco metabólico, que a bioquímica explica pra gente claramente. Então, quando você vê lá na balança, fiz um jejum, nossa, perdi peso pra caramba, subi na balança. Massa muscular, e massa muscular pesa, até mais do que a massa gorda. Vocês estão conseguindo me escutar? Me responde aqui. O áudio tá legal? Gente, me responde se vocês estão conseguindo me escutar. Ai, que bom. Obrigada, Fernanda. É porque quando toca, às vezes sai o som. Tudo certo, ótimo. Então, a massa muscular, ela pesa mais que a massa gorda. Então, claro, eu vejo muita diferença. Eu vejo diferença até nas minhas medidas, nas minhas roupas, mas eu vejo com isso também muita flacidez. Eu perdi a parte mais saudável do meu corpo, que é a massa muscular. Então, realmente não tem vantagem, tá? Então, eu trago isso como mito,
você emagrece o peso, você vê diferença nas suas roupas, mas você perdeu o que é mais saudável e o que acelera mais o seu metabolismo, que é a massa muscular. A Organização Mundial de Saúde não aceita o jejum como um protocolo de tratamento, só para vocês terem noção. Já existia um protocolo lá no passado, a Europa, né, tinha um protocolo, no Brasil nunca existiu, nunca foi aceito pela Organização Mundial de Saúde, né, como um todo, e no Brasil também não, o protocolo do jejum intermitente para emagrecimento. Existia na Europa, alguns profissionais aqui no Brasil começaram a usar, né, de forma não legalizada, e esse protocolo acabou caindo por terra. Inclusive, há controvérsias até hoje em estudos científicos sobre o jejum intermitente, porque sabe-se que perde muita massa muscular e isso não é vantagem pra gente. Inclusive, né, um dos maiores problemas hoje de saúde, principalmente em idosos, é a sarcopenia. O que é a sarcopenia? É a perda de massa muscular e que vai trazendo vários outros danos para a saúde. Então, quando pensa assim em peso, tem que pensar em massa muscular, tem que pensar em momento saudável. A gente não tá falando daquela massa muscular de fisiculturista, tá? Principalmente por ter mulher aqui, eu gosto bem de deixar isso bem claro. Não é aquela massa muscular que aquelas mulheres ficam igual ao homem, não é nada disso. É eu ter uma quantidade maior de massa muscular, mas que eu tenha, assim, o perfil feminino, que eu tenha ali aquele perfil bem legal. A gente não tá falando daquele excesso, daquelas pessoas monstruosas, respeito quem acha bonito e tudo, eu particularmente não acho. Mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando do mínimo necessário de massa muscular para compor o meu corpo, que a maioria hoje em dia não tem e tem em proporções muito menores. Então o jejum ele não me ajuda nessa parte. Quando eu falo massa muscular, gente, vocês têm que ler saúde. Quando eu falo massa gorda, vocês lêem falta de saúde, ausência de saúde, é um estado inflamatório. Então isso é muito legal a gente ter em mente. E mais uma vez eu falo, não estou falando daquela forma monstruosa de ser pessoas super grandes, principalmente para mulher, tá? A gente está falando do mínimo necessário. Mito número 5: se alimentar bem é caro. Bom, eu acho que nessa altura você já entendeu que é possível se alimentar bem em qualquer lugar e em qualquer idade. E o nosso corpo precisa sim de cuidados. Então não se engane, a comida saudável ela pode e deve ser uma opção mais barata no seu supermercado. Comer bem não tem que custar caro, pelo contrário. Nós brasileiros cultivamos uma ideia de que se alimentar saudável é caro, porque achamos que tem que comer alguns alimentos específicos, blueberries, alguns suplementos vitamínicos. Não, para eu poder fazer dieta eu tenho que usar vários suplementos, eu tenho que gastar dinheiro. Gente, isso não é realidade. É justamente o oposto, né? Se você se alimenta bem, não tem por que você encher uma prescrição, não tem por que você estar com vários suplementos alimentares, como o próprio nome diz, suplemento é para suprir aquilo que o nosso corpo não consegue, que a gente não consegue ingerir na alimentação no dia a dia. Então, se você alimenta bem, come frutas, verduras, legumes, por que suplementar com multivitamínicos? Se você consegue comer proteínas boas, por que usar whey protein, por exemplo? Então, não faz muito sentido. A alimentação saudável ela não tem que ser cara e nem repleta, né, de prescrições. Claro, se o paciente tem alguma deficiência, eu tenho que prescrever sim um suplemento para ele poder se adequar em relação ao peso, tá? Eu vou dar para vocês aqui 4 dicas sobre alimentação para ela tornar mais barata no seu dia a dia. Então, se vocês quiserem anotar, são 4 dicas bem rápidas. Tenha em mãos o calendário das safras, né? Os alimentos que a gente compra, que são alimentos de épocas, que estão na época natural dele, por exemplo, agora em maio tá entrando a época da laranja, em julho é a época do morango. Além de serem mais saudáveis por eles não passarem por esse processo de amadurecimento forçado, muitas das vezes até com produtos químicos, eles ainda estão em alta demanda, porque tá todo mundo colhendo. Então, o preço dele tende a estar mais barato. Então, saber a safra dos alimentos é muito legal. Onde eu consigo a safra? Eu tenho um calendário de safra, sempre eu dou para os meus alunos. Na internet vocês conseguem isso facilmente, né? Saber a época das verduras, dos legumes. Então, você consegue esses alimentos muito mais em conta, mais barato no supermercado. Tenha em mãos também uma lista de compras funcionais, outra coisa que eu sempre dou para os meus alunos, e que nunca você vai fazer compra com fome. Essa é uma outra dica, você não deve ir ao supermercado com fome, para você não sair dessa lista que você já tem ali em mãos, o que é necessário realmente você comprar.
3. Evita desperdícios. Aprenda a fazer uma forma correta de armazenamento para você não perder as folhas. Também tem um vídeo no YouTube onde eu ensino isso da forma de armazenamento correta. Inclusive nesse vídeo, estava na época daquela greve dos caminhoneiros, não sei se vocês lembram. Eu tinha verdura aqui o tempo todo da greve, fiquei bem em casa com bastante verdura, porque eu fazia esse armazenamento correto. Vocês podem buscar lá. Não vou falar aqui para não prolongar muito o nosso vídeo. E até porque eu tenho um congresso agora, gente, eu já tô um pouquinho atrasada também. Mas vocês podem buscar, se precisarem desse link, vocês me pedem lá no grupo que eu mando pra vocês, tá? Aprenda a preparar o seu alimento com agilidade, muito sabor, de forma que você pode ser transportado para vários lugares onde você for, que evita que você também fique comendo ali na rua, gastando uma alimentação mais pronta, mais cara. Esse é um dos segredos. Quando você passa a levar, além de você ter consciência que você está consumindo algo mais saudável, você também evita esse custo excessivo da alimentação de rua. Esse é um mito, é muito comum. E às vezes congela a busca de uma vida mais saudável, que é que a minha alimentação é cara, eu vou reservar dinheiro, quando eu tiver com dinheiro eu vou iniciar um plano de alimentação saudável. Então isso trava as pessoas, congela as pessoas. Então a partir de hoje você já vai tirar esse mito da sua cabeça. Você sabe que é possível sim se alimentar bem e de forma mais barata, inclusive mais barata do que você está muitas das vezes alimentando atualmente. Não deixe ninguém e nenhuma crença limitante te tirar de um projeto de uma vida mais saudável, tá, pessoal? Coloque esse desafio, coloque ele em prática. Observe a resposta do seu organismo e até o metabolismo seu, você vai ver que ele melhora, né, de um pouquinho mais lento para estar um pouquinho mais acelerado. Observe essa resposta durante o desafio, vocês vão ver que vai valer muito a pena. E vocês vão se sentir mais forte, mais capazes, você vai começar a notar a diferença, isso vai incentivar, vai motivar vocês bastante. A gente já tá chegando, né, no final do desafio, como eu prometi, hoje seria um pouco mais rápido, e eu vou lançar aqui quais os desafios são propostos para hoje. E no próximo dia de desafio, amanhã, né, no desafio 3, eu vou te dar mais dicas e práticas como essas. E mais do que isso, eu vou disponibilizar um cardápio com mais de 20 saladas diversas e muito gostosas, coisas que as pessoas não acreditam que dá para fazer rápidas, de fácil preparo para você baixar e fazer um download. Sair daquela rotina de comer só um alfacezinho com tomate, então você vai ter ali uma variedade de salada muito gostosa, inclusive tem umas que tem crispzinhos de bacon, nutre, mas eu posso? Pode, da forma que tá lá você pode comer, sem problema nenhum, você não pode o excesso, tá? Então amanhã eu vou disponibilizar esse material ao pessoal que estiver aqui na aula, somente quem tiver aqui vocês vão ter uma senha para poder pegar esse material, então não deixem de assistir. E daqui a alguns dias eu vou abrir também uma inscrição para o método 72 possibilidades, tem vagas muito limitadas para aquelas pessoas que querem melhorar de vida, a sua alimentação, o estilo de vida sem sofrimento. Eu vou te explicar mais sobre isso nos próximos dias, porque o pessoal vem perguntando mesmo, mas agora eu gostaria de te pedir para vocês não amanhã estarem comigo lá no YouTube, não deixar de assistir a aula de amanhã, que a aula de amanhã também ela é muito bacana. Tá? Vocês podem deixar o comentário de vocês aqui. A Aline tá aqui, eu já tinha te visto, gatona. Pessoal bem bacana. Luísa também tá aí hoje, né? Gabriel disse que ela ia assistir. Nesses 2 dias a gente conseguiu dar bastante, eu trouxe bastante informações valiosas para vocês e que eu acredito que está ajudando vocês já desde então, principalmente esses mitos de hoje, como eu falei, amanhã vocês vão sentar na mesa, vocês vão lembrar, se vocês forem no supermercado, vocês vão lembrar desses mitos e vão lembrar do que a gente está falando aqui. Tem muita gente precisando saber dessas informações, então a gente precisa estar levando isso para mais pessoas, tá, gente? Então quem vocês puderem ajudar, vocês ajudam em relação a isso. E vamos ao nosso desafio então, vocês anotam aí com papel e caneta na mão, tá? Para anotarem o desafio de hoje. Não sei se vocês já viram um programa do governo, que ele é muito interessante e quando a gente leva isso em mente, a gente consegue ter essa exatidão do que eu tenho que comer durante o dia. Como eu prometi, a gente não vai tirar muito de vocês, a gente vai inserir uma alimentação mais saudável para eu não ter que trabalhar com restrições. A partir do que eu estou inserindo é mais saudável, naturalmente já vai tirando espaço daquilo que não é tão saudável. Então, se eu tenho ciência disso, isso já me ajuda. Então, o nosso desafio de hoje, ele é muito bacana e vocês vão começar ele amanhã, no caso.
e vão levar até o final do desafio. Eu quero ver quem vai cumprir. Ele não é o desafio só para amanhã, só para um dia. Ele precisa estar nos próximos 5 dias de vocês. E é fácil, eu acho fácil, mas a gente tem que ter disciplina para conseguir cumprir ele. O primeiro, como eu estava falando, tem esse programa do governo, da Organização Mundial de Saúde também, que é uma mãozinha toda colorida, cada dedo tem uma cor. Vocês já viram isso? Chama 5 ao dia, programa 5 ao dia. O que quer dizer? Que eu devo no dia comer 3 porções de frutas e 2 porções de verduras e legumes. Ou seja, todo almoço e jantar meu tem que ter verdura e legumes. E durante o dia, nos intervalos das refeições, seja inserido no café da manhã, eu tenho que comer 3 porções de fruta ao dia. Então dá o total 5 ao dia, do que seria super saudável. Entenda como que o desafio ele não é para tirar coisas de vocês no momento. A gente não está desafiando vocês a tirarem coisas, fazerem restrições, a gente está trabalhando com a inserção. Se eu estou inserindo 3 porções de fruta, 2 porções de verduras e legumes, eu estou inserindo mais fibra, meu intestino vai funcionar melhor, já vai ajudar a reduzir a minha absorção de gordura, de carboidratos. Então isso já é excelente para o emagrecimento. Apostem nessas porções, tá? Então o desafio de vocês amanhã, 3 frutas, 2 verduras, podem tirar foto, me mandam, eu adoro receber essas fotos, eu adoro receber essa evolução de vocês. Então durante os próximos dias do desafio a gente vai estar trabalhando com isso, tá? Colocar no grupo também, pode deixar. E outra coisa, reduzir. Então hoje a gente tem, além dos 5 ao dia, né, que são as 3 porções de fruta e as 2 de legumes e verduras, a gente tem que reduzir a quantidade da minha alimentação. Então vamos pensar, o que é isso, Deise? Eu não tenho noção do que é. Vamos pensar, eu como 2 pães no café da manhã. A partir de amanhã eu vou passar a reduzir essa quantidade, seja para 1,5 ou para 1. O ideal que seria 1. Eu não sei com quem eu tô falando, se a pessoa tem necessidade maior ou menor de carboidrato e de energia. Mas você naturalmente vai reduzir 30% do que você come de um dia todo, até o final do nosso desafio. Também eu não acho tão difícil, vocês vão sentir sim no primeiro dia, vão sentir essa diferença, mas tá aí os nossos desafios lançado para vocês. E gente, um beijo grande no coração de vocês. Quem quiser sair não pode sair, eu vou ficar aqui 1 minutinho a mais respondendo todas essas dúvidas de vocês aqui, tá bom? Como eu disse, eu tenho um congresso que ele até começou agora, um curso na verdade, sobre nutrição e cirurgia, bem legal. Ele começou 8 horas. Eu vou responder aqui bem rapidinho, mas o pessoal que tiver atrasado pode saindo também, tá? Agora quem se interessar fica, porque às vezes a dúvida do colega é a sua dúvida, tá? Boa noite, boa noite. Tirou foto, essa aqui eu já vi esse comentário. Tirou as medidas, muito bom. Bom, já vi. Kelly perdeu o primeiro dia do desafio. Kelly, me manda depois mensagem, pode ser por aqui, por inbox. Eu não sei se você tá lá no grupo do WhatsApp que eu mando pra você, tá? Não pula etapas, não. Tem uma pessoa dizendo que tem 5 anos que não toma refrigerante, muito legal. Eu também não tomo, já tem bastante tempo. Come doces, porque não gosta. Mas o maior problema é o carboidrato. Não é o problema, é a solução, tá? Carboidrato é fonte de energia. A gente só precisa quantificar quanto que eu vou comer, tá? E vocês vão aprendendo aqui. Eu fiz compra hoje, gostaria de ficar, mas tem que sair. Débora, depois a gente volta mesmo e depois eu vou deixar a live salva, tá? Me lembra só de falar comigo que eu te mando o link dela. A Rose chegou a pesar 60, fez reeducação alimentar, perdeu 22 quilos. Poxa, que bacana. Quer perder mais. Perfeito. A pessoa com depressão usou medicamentos, ganhou 8 quilos. É muito triste esse efeito sanfona. Sim, a gente vai falar melhor sobre isso, tá, gente? Não fiquem tristes, tem ainda recuperação. Precisa perder de 8 a 10 quilos, estão aí, nós vamos te ajudar com certeza. Obrigada, tá dando os parabéns pela determinação, agradecendo pela oportunidade. Eu que agradeço a vocês de estarem aí
nesse processo comigo, tá? 48 segundos, a pessoa conseguiu ficar agachada. Tem pessoas dizendo que já sofreu muito por questões de padrões de beleza, sim. Realmente é muito ruim. A Glaucia tá dizendo que nunca achou que ia perder peso, mas ela conseguiu, que todos nós somos capazes. Olha que legal, ela dando o depoimento dela, incentivando vocês a continuarem no processo. Obrigada, tá, Glaucia, pelo incentivo aos colegas. É assim mesmo, é um puxando a mão do outro, um levando o outro. Quando um desanimar, o outro vai e levanta. É muito legal os processos em grupos, assim, né, de emagrecimento em grupo. Eu adoro muito. Nutri, quem tá na menopausa tem muita dificuldade de emagrecer, devido às taxas hormonais, sim, mas se os hormônios estiverem legais, tá indo no médico, tá fazendo a reposição hormonal, se necessário for, né, claro, não tem dificuldade nenhuma em emagrecer, tá? Tem pacientes que conseguem sucesso nessa fase. A Robinha tá fazendo agachamento. A Márcia não conseguiu, muita gente teve dificuldade, é muito interessante isso. Faz, mas sente incômodo. A Márcia tá dizendo que ela tem 45 anos e não deu conta, teve que levantar com apoio. Sobre medicação, as pessoas dizendo que já tomou, emagreceu, mas voltou a engordar tudo de novo. Isso acontece, normalmente as pessoas engordam até o dobro. O chás natural, amanhã eu vou falar, tá? Sobre o chás, já tá até programado. Então, aí a Rose estava dizendo que o desejo era tão grande de emagrecer que ela nem questionou o médico sobre os medicamentos e acabou tomando. O esposo sempre desanima. Não faz isso, gente. A gente conversou sobre isso hoje. Mostra pra ele que você é capaz. Porque às vezes ele nunca viu sua força de vontade também. Então, se você consegue mostrar pra ele que você é capaz, isso é legal, tá bom? A Salete dizendo que adorou a receita, que legal. Salete, faz, experimenta e depois me conta se você gostou. Obrigada pelo linda. Sim, só de olhar já parece bom e é realmente gostoso, gente. Vale a pena testar, tá? Os pessoal falando do jejum. Se pode comer o bolo na janta. Aí depende, gente, do que você comeu no dia. É muito difícil, assim, pra mim, falar sobre isso. Mas, por exemplo, no jantar, eu acredito que o jantar ele tem uma ótima oportunidade para vocês consumirem mais verduras, legumes. Então, um bolo desse acaba sendo pouco. Eu prefiro ele para os intervalos ou para o café da manhã. Mas é muito difícil. Você se alimentou bem durante o dia, você pode sim substituir, tá? No jantar. É difícil para mim de longe, sem saber, assim, todo o contexto, dar essa opinião. Pessoal me ajudando aqui, que tinha voltado. Sim, hoje em dia tá tudo caro realmente, mas a gente ainda consegue pela safra achar alimentos mais baratos, tá, pessoal? Inclusive a banana, eu achei o preço dela bem puxadinho quando eu fui comprar, mas é isso, tá tudo, né, a inflação tá bem alta aí, na verdade. Fernanda, o que você pediu para eu colocar no grupo? Eu não entendi. Colocar o que no grupo? Sobre o desafio? A Aline perguntando se pode comer mais de 5. Sim, Aline, pode comer mais de 5, sem problemas nenhum, tá? Esse 5 é o mínimo aí de 5 ao dia. Pelo menos 3 porções. Eu esqueci de falar sobre isso, mas realmente pode comer sim, tá? Mais de 5. Sim, a live eu vou deixar gravada, tá? O pessoal que não conseguiu assistir todo. O bolo da Nutri, quem não conseguiu ver, olha aqui, ó. O bolo da Nutri tá aqui, ó, com a calda de chocolate. Vou até jogar mais um pouquinho. Tava muito quente na hora que eu tirei, tá? Delicioso, claro, já vou provar, vou comer. Ó. Gente, maravilhoso, vale muito a pena. Quem gosta de doce, come uma comida dessa aqui, você não sente falta do açúcar. E vejam, eu não coloquei nada de adoçante, não coloquei nada de açúcar. Muito bom. Cortei o bolo. O pessoal tinha pedido pra eu cortar. Minha mãe também parte o bolo. Aqui, mãe, ó.
Um bolo fitness. Rápido de fazer, olha como é que ele fica bem gostosinho. Vou virar esse lado aqui, olha aqui que delícia. Muito bom e zero açúcar, maravilhoso, docinho, sem ter açúcar nenhum. Muito bom e fácil preparo, 2 minutos e meio tava pronto, tá? Então não tem porquê não fazer, tá, pessoal? Beijo grande, como eu falei, eu tô indo para um curso agora, que já começou 8 horas, a noite vai chegar um pouco atrasado, mas eu vou deixar essa live salva. Pessoal, beijo no coração, tchau, tchau.